Você sabia que o seu corpo ainda é capaz de te dar ereções fortes, firmes e naturais, mesmo se você já falhou com o remédio? Se hoje você sente vergonha, se sente menos homem, o problema pode não estar onde você pensa. Você não perdeu sua virilidade, ela só está adormecida. E eu vou te mostrar como ativá-la naturalmente, sem depender de comprimidos. A verdade é que milhares de homens já estão convivendo com medo, acreditando que envelhecer significa aceitar uma vida sem prazer, sem potência e sem controle. Mas existe um princípio biológico comprovado que reativa o fluxo de sangue no seu corpo e que devolve o comando das suas ereções para você, e o melhor, em poucos minutos. Fica comigo até o final, que se você entender isso, você nunca mais vai precisar depender de uma farmácia para se sentir homem de novo. Se você já tentou de tudo, comprimido azul, fórmulas mágicas, receitas caseiras, e mesmo assim continua sentindo aquele vazio, aquela insegurança no momento em que mais queria se sentir homem de verdade, eu sei o que é isso. Eu sei que é o peso emocional de falhar na cama, de ver a parceira tentando disfarçar a frustração. Mas o que ninguém te contou é que a raiz do problema pode estar no seu próprio corpo e também na forma errada como você foi ensinado a lidar com ele. A partir dos 40, o corpo do homem começa a mudar. Mas o que a maioria faz? Corre atrás de uma solução rápida, sem entender o que está por trás da queda de desempenho. E é aqui que entra o que eu vou te mostrar hoje. Durante anos, o tratamento da disfunção erétil foi baseado quase que exclusivamente em medicamentos. E muitos homens foram levados a acreditar que sem o comprimido não existe solução. Mas a verdade é que o corpo masculino tem mecanismos naturais que controlam a ereção e que podem ser reativados. Pesquisas mostram que grande parte dos casos de falha erétil estão ligados à má circulação, estresse constante e hábitos que vão destruir lentamente sua potência sexual, sem você perceber. E comecei a investigar mais a fundo quando atendi um paciente que me disse: doutor, eu só queria voltar a sentir que meu corpo me obedecesse. Essa frase acabou me marcando, porque ela representa o que milhares de homens sentem, mas não conseguem dizer. Foi aí que desenvolvi um protocolo natural, baseado em fisiologia pura, que tem ajudado pacientes a recuperar o controle do próprio corpo. O grande segredo está em entender o funcionamento do seu corpo e como pequenas ações podem desbloquear um potencial que ainda existe aí por dentro. Vamos falar de circulação sanguínea, peniana, níveis hormonais e estímulos neurológicos. São 3 pilares que, quando são ativados corretamente, fazem com que seu corpo volte a responder como antes. Muitos homens vivem presos a uma falsa ideia: minha idade é o problema. Mas o que realmente afeta sua ereção são fatores como alimentação rica em gordura, sedentarismo, excesso de álcool, uso de medicações que bloqueiam o desempenho sexual. E o mais perigoso, o estresse psicológico. Quando você muda isso e ativa os gatilhos fisiológicos corretos, o corpo responde. E não estamos falando de imagem, estamos falando de ciência aplicada à realidade masculina. E aqui que entra a mudança de verdade. Você não precisa viver preso à frustração. Existe um caminho que recupera o controle e começa ativando de forma natural aquilo que já está dentro de você. No consultório, eu ensino meus pacientes a fazer isso com 3 pilares práticos. O primeiro, rotina de estímulo circulatório, que melhora o fluxo de sangue nos corpos cavernosos do pênis. 2, nutrição inteligente, que desinflama o organismo e otimiza a produção de testosterona natural. 3, técnicas de recondicionamento mental, que reduzem o estresse e eliminam o bloqueio psicológico. Essas são as mesmas estratégias que você pode aplicar no seu dia a dia, com zero dependência de farmácia e que geram resultados visíveis em poucas semanas, em muitos casos em poucos dias. No final desse vídeo eu vou te mostrar como você pode acessar um método completo que guia cada etapa desse processo. Vivemos uma cultura onde tudo precisa ser de imediato e a indústria farmacêutica se aproveita disso. Ela vende a ideia de que um comprimido resolve tudo, mas omite os efeitos colaterais, a dependência e o impacto na sua confiança. O problema não é usar um apoio temporário. O problema é que se acomodar e aceitar que sua virilidade depende de algo externo e nunca recuperar o domínio do seu próprio corpo. Essa é a verdade. Escravidão moderna. Homens que acreditam que estão quebrados, quando na verdade estão apenas mal orientados. E pior, isso cria uma geração inteira de homens desconectados do próprio corpo, com medo de conversar sobre sexo, sobre prazer, sobre saúde íntima. Chegou a hora de quebrar esse ciclo. Você não precisa aceitar a impotência como destino. Seu corpo tem um potencial, sua mente tem a força e agora você tem um conhecimento.
Tudo que você precisa é de orientação e prática. Comece com ajustes que eu compartilhei aqui. Teste no seu dia a dia. Observe os sinais. E se quiser um caminho guiado com passo a passo, com tudo estruturado para acelerar os seus resultados, eu tenho algo que pode te ajudar de verdade. O método Domínio Total. Ele foi criado exatamente para homens como você. Homens que querem recuperar o prazer, a confiança e a potência de forma natural, definitiva e sem se esconder atrás de comprimidos. E se esse vídeo fez sentido para você, o próximo passo é simples. Clique no link que está aqui embaixo e veja como esse método pode ser aplicado no seu dia a dia. Você não está quebrado. Você só precisa reconectar com a força que sempre esteve aí dentro. E quando isso acontece, você não volta a ser o homem de antes. Você se torna um homem ainda melhor. Até a próxima.